Irmãos, abra sua Bíblia aí para nós compartilharmos da palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer isso, irmãos. Lá no primeiro milagre público de Jesus. Não fala, quem sabe onde está, levanta a mão. Nossa, eu vou até orar de novo antes de pregar. Misericórdia. Evangelho de João, capítulo 2, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 2. Esse é o primeiro milagre público de Jesus. Alguns vão colocar como início de ministério de Jesus. Eu sei que você só não lembrava, mas você conhece muito bem esse texto. Você conhece muito bem essa história. Você já ouviu muitos sermões sobre ele. E está tudo bem. Mas assim como a palavra do Senhor é viva, eu creio que nos falará de forma diferente. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, meus irmãos? Senhor, nós somos o teu povo, estamos te adorando aqui neste lugar. E agora estamos diante da tua palavra, Deus. Então pedimos, ó Pai, como promessa do Senhor, que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Que o teu Espírito nos ilumine para que nós possamos entender a tua palavra. Mas não só de uma forma racional ou intelectual. Que isso alcance o nosso coração e traga mudanças para nós, ó Pai. Mudança de perspectiva, mudança de postura, mudança de fé para que possamos crer mais, para que sejamos santificados pela tua palavra, que é a verdade, para que ela nos conduza como luz em nossos caminhos. Assim oramos, ó Pai, tira todas as barreiras, especialmente aquelas que nós levantamos. Nós abrimos nosso coração para receber a tua palavra e sermos ministrados por ela. Em nome de Jesus, amém. Bom, como disse, meus irmãos, essa história é muito conhecida, até por quem não é da igreja, conhece a expressão, mudou da água para o vinho, transformou de uma forma inacreditável ou milagrosa. E eu queria fazer alguns destaques, meus irmãos. Estavam lá no casamento, acabou o vinho da festa. Uma festa de casamento ali durava vários dias. Em algum momento, acabou o vinho da festa. Alguém aqui assistiu lá no The Chosen esse episódio, onde Jesus transforma água em vinho? Amém. É muito legal a gente visualizar ali, né? É impressionante, é muito legal. Quem não assistiu, fica aí a dica. Mas enfim, acabou o vinho, começou um problema, acabou a festa. É igual a gente planejar dar uma festa de 3, 4 horas, depois de 1 hora acaba a comida. É uma vergonha. Como é que você dá uma festa e
e não tem comida? Como é que você dá uma festa e no meio da festa acaba a bebida? O vinho simboliza muito a alegria, era a alegria da festa. A vergonha para a família, humilhação para a noiva. E aí Maria, a gente não sabe, meus irmãos, como que foi o dia a dia de Maria nos 30 anos de Jesus. A gente não sabe o que ela viu, o que ela guardou no coração, como a Bíblia diz, que ela guardava as coisas no coração. Mas Maria sabia que Jesus podia dar um jeito. Tanto que ela correu para ele. Falou, filho, acabou o vinho. Tipo, faz alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Eu já sei quem você é. Antes de você vir, o anjo já me avisou quem é que estava vindo para o meu ventre. Eu sei quem você é. Olha a humilhação. Acabou o vinho. E aí Jesus dá uma resposta para Maria que a gente nunca imaginaria que Jesus falasse, né? Falou, olha, por que a senhora está me dizendo isso? Talvez se a sua tradução for mais antiga, está escrito assim, que tenho eu contigo? Oh, mal criado esse menino. Perdão da heresia, Senhor, é só para esclarecer. Como que Jesus vai falar isso para Maria, para a mãe dele? E você vê que é muito interessante que Maria entendeu exatamente o que estava acontecendo. Porque logo em seguida ela fala, ó, obedeça tudo que ele falar. Mas algo que eu acho interessante de nós já aplicarmos para a nossa vida, meus irmãos, é que tem situações na nossa vida que ainda não chegou a hora, meu irmão. Ainda não chegou a hora. Talvez não seja para você agora. Talvez você ainda não está pronto. Talvez você ache que já passou do tempo, mas você nem suportaria isso. A Bíblia vai ensinar lá em Eclesiastes que para tudo existe um tempo determinado. A gente olha as coisas na nossa vida, algumas situações que a gente vive, a gente fala, Senhor, já passou da hora de resolver. Já passou do tempo. Senhor, eu já estou sem força. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou vendo mais saída. Senhor, eu não estou vendo jeito. E aí você chega para Jesus e abre o coração. Fala, Senhor, e agora? O que vai acontecer? Não estou aguentando mais. Como é que você vai resolver? O que o Senhor vai fazer? Eu já orei, eu já entreguei, eu já consagrei, eu já fiz campanha, eu já fiz tudo que eu podia. Senhor, essa situação está me envergonhando. Senhor, a minha alegria acabou. Imagina você chegando para Jesus e Jesus falar, ô Haroldo, mas por que você está me dizendo isso? Ainda não chegou a hora. Se acalma. Senhor, não tem como se acalmar. O Senhor não está vendo a humilhação? O Senhor não está vendo o que estão falando de mim? O Senhor não está vendo o que vão falar de mim? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor não tem poder? Eu creio que o Senhor tem poder, mas eu não creio que o Senhor vai agir. Senhor, o Senhor não está vendo que minha fé está enfraquecendo? Senhor, eu estou desanimando. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, já não chegou o tempo. E talvez não, meu irmão. Talvez ainda nós tenhamos que aprender, e eu creio que sim, a esperar com paciência no Senhor. E olhar para o céu e falar, Senhor, eu estou olhando aqui para o céu, eu estou olhando para o alto desses montes aqui. Eu elevo meus olhos para os montes e eu me pergunto, da onde vai vir o meu socorro? E às vezes, meus irmãos, a nossa vida, a nossa fé, o nosso próprio relacionamento com Deus fica parado nessa pergunta. Senhor, da onde vai vir o meu socorro? E muitas das vezes, enquanto o Senhor fala, calma aí, não é a hora, você fala, bom Senhor, eu já orei, o Senhor não fez nada, então eu vou fazer do meu jeito.
Afinal de contas, eu orei, eu entreguei, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu queria ser santo, o Senhor sabe o quanto eu queria acertar, eu sei o que a sua palavra diz, mas como o Senhor não agiu, como eu esperei o socorro e não veio, então acho que é para mim fazer do meu jeito mesmo. E a continuação do Salmo vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, meus irmãos? É de lá que vai vir o seu socorro, meu irmão. Não fica agoniado, angustiado, ansioso com a hora, com o tempo. Meus irmãos, quem é que disse que a gente sabe discernir todos os tempos? Quem foi que disse que a gente consegue entender a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas? Não é assim, meus irmãos. Como eu já disse outras vezes, o Senhor Ele ilumina o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Agora, enquanto nós estamos vivendo aqui sendo santificado, meu irmão, é aquela porção do dia, o maná. É você caminhar esse dia para a glória de Deus e entregar ao Senhor esse dia, amanhã viver outro dia para a glória de Deus. Alguns de nós vivemos num piloto automático, onde a palavra de Deus só nos é alimento no domingo. Como que nós vamos resistir? Como que nós vamos perseverar? Como que nós vamos orar e falar, Senhor, restaure em mim a alegria da Tua salvação, porque eu estou triste, porque eu estou desanimado, parece que a hora não chega nunca. E eu tenho, meu irmão, algo para te dizer que talvez te encha de esperança, ou talvez acabe com as suas esperanças. E se o propósito do Senhor for você receber o galardão do lado de lá, pelo que você passou aqui, você está pronto, meu irmão? E se for esse o propósito de Deus? Quando a gente chegar diante dEle e falar assim, Senhor, mas eu sinto que eu recebi tão pouco. Minha vida financeira podia ter sido melhor. Minha carreira podia ter sido melhor. Senhor, minha família podia ter sido tão diferente. Eu sonhava de um jeito tão diferente. Eu queria ter criado meus filhos de um jeito, mas não foi possível. Eu tentei dar o meu melhor, mas foi tão pouco. Foi tão pouco, Senhor. Imagina nós chegarmos diante do Senhor com esse argumento. Ele fala, filho, filha, o meu propósito era esse, que você fosse fiel no pouco. Agora entra naquilo que está preparado para você, desde antes da eternidade. Aleluia. Eu sei que dói na gente, meus irmãos, mas toda a glória é de Deus. De quem é a vontade boa, perfeita e agradável? Não tinha um cântico que nós cantamos, sei lá, salvo engano da Renascer, né? Que plano melhor. Que falava que Jesus é o plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. É sempre esse o nosso entendimento? Não, não é. Cada um de nós tem seus clamores diante de Deus. Como eu disse, Senhor, eu queria que minha vida fosse diferente. Eu queria que meu casamento fosse diferente. Senhor, eu queria ter casado. Alguns estão falando, Senhor, eu não queria ter casado. Outros estão falando, Senhor, eu queria uma vida com mais amor para o seu reino. Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Cada um tem sua oração diante de Deus, eu deveria ter. Todo mundo tem sua dor. Mas, irmão, qual o propósito de Deus? Às vezes, aquilo que você está tanto querendo ou pedindo, a resposta é não. Ponto. Enquanto você ficar pedindo, você vai ficar sofrendo, porque o Senhor já falou que não, através da palavra. O Senhor já falou que não, através de falar com você várias vezes. Também teve coisa que o Senhor falou sim. Amém, meus irmãos? Senão nós não estávamos aqui. Ah, o Senhor não responde oração. Responde sim.
E se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Eu gosto muito dessa ideia, meu irmão. A pior luta que você achou que não ia sobreviver, você passou. Por isso que você está aqui. Amém, igreja? É isso. A gente tem que ter essa noção do que o Senhor está fazendo para que nós tenhamos gratidão. Porque se a gente ficar olhando só por aquilo que a gente pede que Deus não dá, a gente vira um ingrato. Então eu falei que tem coisa que Deus falou não, tem coisa que Deus falou sim, mas tem coisa que Deus falou espera. Você fala, Senhor, espera até quando? Calma aí, querido, não chegou a hora. Não chegou a hora. A Bíblia fala que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Quem é que sabe quando é o tempo devido, meus irmãos? Quem? A gente já sabe disso. O problema é quando isso escapa pelos vãos dos dedos na hora dos problemas da vida. Quando chega a segunda-feira, quando tem trabalho, quando tem esposa, quando tem filho, quando tem responsabilidade. E lá no casamento, lá em Caná da Galileia, Maria certamente entendeu o que Jesus quis dizer. E aí ela falou para os servos, falou, ó, façam tudo que ele disser. E alguns vão falar que nós evangélicos seguimos esse único mandamento de Maria, faça tudo que Jesus disser. Aí tudo bem. Então, vamos se colocar lá na festa, meu irmão. Se imagina lá na festa, e imagina que você é um dos garçons, um dos serventes lá da festa. Então você está lá, o The Chosen lá mostra que o pessoal começou a servir menos vinho, porque estava acabando. E o pessoal percebendo, o pessoal pedindo mais vinhos, coloca no lugar desse garçom. Fala, bom, e aí galera, vamos fazer o quê? Acabando o vinho. Dono da festa, vamos fazer o quê? Aí vem Jesus, fala, ó, tá vendo aqueles jarros lá, dos cerimoniais? 100 litros cada um, tem noção? 100 litros? Enche de água. Fala, então Jesus, não sei o que te contaram, mas água tem. A gente precisa de vinho. Fala, não, enche lá de água. Aí imagina eu e você lá na festa, meu irmão. Fala, não adianta colocar, o convidado não quer beber água, o convidado quer vinho. E Maria falando, faça tudo que ele falar. Não, a gente faz, mas água não resolve. Vamos colocar lá 600 litros de água? Para que esse trabalho todo? Água não resolve. Não é água que é necessário. Nós precisamos do vinho para a festa. Aí hoje a gente olha a história, fala, poxa vida, é verdade, isso pode ter passado na cabeça dos garçons. E sabe por que a gente consegue entender isso, meu irmão? Porque muitas vezes é o que passa na nossa cabeça. O Senhor chega para a gente e fala assim, ó, me busca mais. Você fala, ai Senhor, não é buscar mais que eu preciso. Preciso que o Senhor resolva esse problema aqui na minha empresa. Fala, busca mais a minha presença. Senhor, tá, buscar tudo bem, mas isso não resolve. Eu preciso que você resolva esse problema na minha família. Olha, eu preciso de você, me buscando em oração, lendo a minha palavra. Ai, Senhor, isso não vai resolver. Senhor, não é disso que eu preciso, o Senhor não está entendendo. Imagina isso, meu irmão. Imagina você colocando diante de Deus o que você talvez tenha colocado, ou já desanimou de colocar, já desistiu. Aí você chega e fala assim, Senhor, olha aqui o meu problema. Aí Jesus fala, ó, pega esse vaso aí, enche de oração. Senhor, não é oração que eu preciso. Eu preciso que o Senhor resolva meu problema. Senhor, olha essa situação, está me sofrendo, me trazendo tristeza. O Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não resolve? Aí o Senhor fala, olha, vai lá, deixe-se encher do meu espírito.
Senhor, não é ser cheio do teu Espírito, eu preciso do meu problema resolvido. Eu preciso de resultado, eu preciso de solução, eu preciso acabar com a vergonha na minha vida, eu preciso ter paz. E Maria falou, obedeça a tudo que ele falar. Mas muitas vezes, meus irmãos, Jesus está falando com a gente, e a gente não quer obedecer. A gente não quer buscar. A gente não quer conhecer mais da palavra. Ou o que a gente conhece da palavra, a gente não quer obedecer. Por quê? Porque não é isso que a gente precisa. Porque não é a água que a festa precisa. E meus irmãos, tem alguma coisa a mais que a gente precisa de verdade? Do que a presença de Deus na nossa vida? Do que a orientação do Senhor na nossa vida? Do que o consolo do Espírito Santo para os momentos que nós precisamos ser consolados? Será que tem algo mais que nós precisamos na nossa vida do que a graça do Senhor sobre nós, meus irmãos? Que dor, que tristeza, que espinho na carne pode ser maior do que a graça do Senhor nas nossas vidas? A graça que nos salva, a graça que nos liberta, a graça que nos sustenta, a graça que nos guarda até chegar aquele dia final. O que nós precisamos, meus irmãos, é mais da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? É isso. Nós precisamos obedecer o que Jesus está falando. E muitas vezes a gente não fala isso, a gente acha que é até pecado. A gente fala, Senhor, não faz sentido. Não faz sentido orar mais por isso, eu já orei e não resolveu. Não faz sentido não ter chegado o seu tempo, porque eu não aguento mais. Não faz sentido eu viver esses problemas e o Senhor falar que o problema é eu conhecer o Senhor. Eu já te conheço. Eu estou a vida toda na igreja. Eu te sirvo há muito tempo. Como se nós esquecêssemos da história de Jó, que no começo da história já era um servo fiel. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro. E aí Jó passa por todo aquele sofrimento apresentado lá no livro de Jó, e no final o próprio Jó fala, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de andar com o Senhor. Já pensou, meus irmãos, se esse sofrimento que você está passando é justamente para você conhecer mais o Senhor? Pastor, quer dizer que quando eu conhecer mais o Senhor, o sofrimento vai acabar? Eu não posso te prometer isso, meus irmãos. Eu posso prometer que quanto você mais buscar o Senhor, mais a presença dEle vai estar na sua vida e mais você vai entender. Eu sei que é duro isso, meus irmãos, mas às vezes o sofrimento é para nos purificar. Não aceito. Eu só quero ser feliz. Ih, meu irmão. Aí a sua carne vai te empurrar cada vez mais para longe de Deus. E é natural que a nossa carne queira as coisas desse mundo, porque a nossa carne não vai para lá. Nossa carne não anseia pela eternidade. Nossa carne quer aqui, agora, do meu jeito, da minha forma e no meu tempo. Para a nossa carne, negócio de eternidade não faz sentido. A carne vai acabar. Então, nossa carne está sempre nos afastando daquilo que é a vontade de Deus. Então, é muito importante, meu irmão, que você entenda o que o Espírito Santo está falando para você. Quando a gente faz essa comparação aqui com, enche os potes de água, pergunta é, o que Jesus tem pedido para você, meu irmão? Que talvez, quando o Espírito Santo te lembra, você fala, mas isso não faz sentido. Então o Senhor está falando, olha, abandone esse pecado secreto aí que ninguém sabe. Fala, mas não faz sentido, ninguém sabe. Olha, para de andar por esse caminho, se arrependa disso, busque a minha presença. Mas ninguém sabe. Quem vai me julgar?
E a gente é muito bom em dar desculpa, meus irmãos. A gente tem desculpa boa para tudo. Até para não buscar Deus, para não obedecer Jesus, a gente é sempre bom. E uma delas é essa, né? Ai, pastor, é que você não entende a minha dor. Eu não entendo, meu irmão. Eu me solidarizo com a sua dor. Mas só o dono da dor sabe quanto dói, né? Já teve um poeta aí que disse isso. A gente sempre acha que a nossa dor é a mais doída do mundo. A nossa luta é a mais difícil de todas. Se você estivesse no meu lugar, você faria exatamente igual a mim. Você ia ouvir a Deus, mas ia fazer do seu jeito. Será, meu irmão? Será que é essa a vida que Deus tem para nós? E cabe uma outra reflexão dentro disso aqui, né? Porque o vinho, ele representava a alegria ali na festa. Então, cabe a gente perguntar rapidinho para o nosso coração, aonde que está a nossa alegria? Primeira questão. Onde está a nossa alegria? Onde está o nosso coração? Segundo, se essa fonte de alegria não for Jesus, em algum momento ela vai acabar. E aí você faz o quê quando a alegria acabar? Porque segundo o texto, acabou, a gente tem que obedecer a Jesus. E aí ele vai reconduzir. Para onde? Para onde ele quiser. Você fala, pastor, mas está muito difícil. Essa sua conversa aí só me dá ansiedade, pastor. Eu tenho que confiar, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. É mais ou menos por aí, meus irmãos. É confiar que Deus está ali no amanhã. É confiar que Deus tem cuidado de nós. Irmão, uma prova, vou repetir isso, acho que eu vou repetir toda vez que eu pregar aqui. Uma prova de que Deus tem cuidado de nós é que nós estamos aqui, meus irmãos. Quantos aqui viram, entende o que eu vou falar? Viram o livramento do Senhor essa semana? Viram? Num acidente de carro, num assalto, a irmã estava testemunhando que estava vindo para a igreja, o carro perdeu o freio. Então, esses que levantaram a mão foram os que viram. E nós temos certeza que quem não levantou a mão, sabe que o Senhor livrou daquilo que nós nem vimos. Se estamos aqui, meu irmão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, para quê? Para quê? Para que o Senhor tem preservado a nossa vida? Para a gente correr atrás de dinheiro? De fama? De felicidade? Por que, irmãos, que nós estamos aqui? Em nome de Jesus, entenda o que Jesus está pedindo para você fazer. É para você voltar a buscá-lo lá no seu secreto? É para você parar de ter uma vida dupla? Eu estou na igreja, mas nem estou buscando. É para você orar falando, Senhor, restitui em mim a alegria da sua salvação. Senhor, meu coração está ruim, está sujo, está podre, está zoado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmão, o que Jesus está pedindo para você? E a gente às vezes fica lá igual servente, Senhor, isso não resolve. Senhor, eu estou na igreja a vida inteira e há anos que isso não se resolve. Jesus, sabendo o que tinha feito naquela festa, meus irmãos, fala assim para os garçons. Está aí, está aqui, né? Tudo bem. Agora pega um pouco desse aqui e leva lá para o responsável pela festa. Olha, irmão, se a gente tivesse lá, eu ia falar, não, Jesus, agora leva você. Avisei que não era a água que a gente precisava. O Senhor mandou encher de água, a gente encheu de água. Agora você quer que eu pegue a água e vá levar para o cara? Eu não. E aquilo na cabeça deles, Maria falando, ó, faça tudo que ele falar. Aí eu chego lá para outro garçom e falo, mano, você encheu comigo, é água, não é? É água. Quem vai pegar água lá e levar água para o cara beber? Irmãos, e é um questionamento, o texto não fala disso, né? É só para a gente ilustrar, mas é uma ilustração que é muito presente nas nossas vidas. Não, o Senhor falou isso. Tá, Ele falou, mas na minha vida, na minha história, na minha experiência, eu estou vendo diferente. Então, não estou querendo obedecer não, vai dar ruim. Imagina, eu prefiro estar seguro aqui, ó.
Eu prefiro estar seguro no meu dinheiro, na minha conta bancária. Eu prefiro estar seguro na criação que eu dou para o meu filho. Eu ensino ele tudo certinho. Essa história de filho para Deus, não, eu crio meu filho. Não, olha, minha vida está aqui no meu controle. Ó, tudo eu tenho que estar muito controlado. Pastor, eu sou muito organizado, minha vida é muito certinha. Então, se eu fizer isso, vai desregular. Não, pastor, esse tempo para servir a Deus aí eu não tenho. Eu sei que Deus me deu o dom, Ele me capacitou, eu usei por um ano, mas acabou a minha fase. A gente é cheio dos argumentos, meu irmão. Cheio. E aí os garçons, por fim, levam a bebida e a gente já sabe o que acontece. Responsável pela festa fala, olha, o pessoal costuma dar o vinho ruim quando o pessoal já está bêbado aí, não está percebendo mais o gosto. Aí que eles dão um vinho ruim. Mas você guardou o melhor para o final da festa. Eu entendo, meus irmãos, que isso nos ensina que quando o Senhor Jesus coloca a mão em alguma situação da nossa vida, aquilo é transformado de uma forma muito melhor do que nós poderíamos fazer. Amém, meus irmãos? Agora você precisa crer nisso. Fala, Senhor, eu estou te entregando tudo, porque aonde o Senhor pôr a mão, vai ser muito melhor do que se eu mesmo fizesse. Vai ser melhor até do que era no começo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele realiza muito mais do que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, que transforma qualquer situação. E a parte final, aonde o Senhor tocou, é muito melhor do que a primeira. Quem aqui, meus irmãos, tem um testemunho que pode falar, pastor, minha vida foi transformada da água para o vinho? Quem tem esse testemunho aqui? Pastor, quem me conhecia antes sabe que eu sou crente hoje, o cara nem acredita. Porque é onde o Senhor põe a mão, meus irmãos, o resultado final é muito melhor do que o anterior. Isso vale para tudo? Eu creio que sim, meus irmãos. Eu creio que vale para a nossa salvação. E eu creio que vale para qualquer outra área ou situação da nossa vida, aonde nós colocamos diante do Senhor e obedecemos. Irmãos, quando nós obedecermos ao Senhor, a glória dele vai se manifestar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Creia nisso. Fala, pastor, mas até a minha fé já está pequenininha. A minha fé já está incrédula. Meu irmão, enche esse pote aí em nome de Jesus. Fala, Senhor, tudo que eu tenho, estou colocando diante do Senhor. Espera e creia, meu irmão, que você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Amém, igreja? Pastor, qual certeza que eu tenho? Não, você tem que ter a fé, e fé já é certeza do que não se vê, então você não vai ver, né? Você tem que crer. E no versículo 11 vai dizer assim, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Mas se era discípulo de Jesus, eles já não acreditavam, sim ou não? Ficou um sim, não, meio duvidoso aí, né? Assim como nós, meus irmãos. Nós não somos Jesus, sim ou não? Nós cremos. Mas a hora que o Senhor manifestar a glória dele, nós vamos crer ainda mais. A hora que o Senhor transformar a nossa vida naquilo que nós estamos entregando para Ele, manifestará ainda mais. Irmão, você pode ser crente há 10, 20, 50 anos. Se você acha que na sua vida não tem nada que precisa ser transformado, então você está contrariando as Escrituras. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está construindo em nós a imagem de Cristo. Então, se você tem 12 anos, se você tem 98, algo precisa ser transformado, a imagem de Jesus. A gente não chegou na estatura dele. Então a pergunta é, meu irmão, o que Jesus está pedindo para você? Não pensa na sua história, na sua reputação, no seu nome, pensa no seu Senhor, no seu Salvador.
o que que Jesus está pedindo para você. O que que você tem que obedecer a Jesus e colocar diante dele, para que ele transforme e todos vejam que a mão do Senhor fez ainda melhor do que era no início. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e se coloque diante do Senhor. Saiba que, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que o seu problema não dói de verdade. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor não ouve a sua oração. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que algumas coisas na nossa vida não chegou o tempo. Ou porque não é o propósito de Deus, ou porque não estamos preparados, ou não estamos prontos, ou porque o Senhor está nos preparando, ou porque o Senhor está te preparando, eu não sei. Não sei. Algumas coisas simplesmente não é o tempo do Senhor. E nós temos que crer na palavra dele, que diz que ele continua sendo bom e justo, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer. Por outro lado, esse texto também vem nos lembrar que nós devemos fazer tudo o que Jesus disser nas nossas vidas. Oh, meu irmão, creia nisso em nome de Jesus. No meio da luta, no meio da tristeza, no meio do desânimo, no meio da adversidade, talvez no meio daquela situação que você já tem lutado há tanto tempo, é um pecado que você quer largar, é um vício, não sei, meu irmão, você sabe, Deus sabe. Mas faça aquilo que Jesus está pedindo para você fazer. Porque a começar de você mesmo, seu testemunho vai ser esse, vai falar, pastor, foi Deus que operou na minha vida, porque sozinho eu lutei por vários anos até e não consegui. Mas quando eu abri meu coração, quando eu entreguei, o Senhor agiu, o Senhor reconstruiu, o Senhor restaurou. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você olhar no retrovisor aí da sua vida, você vai ver esses momentos que você fala, pastor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor me tirar de onde eu estava, se não fosse o Senhor mudar meu coração, pastor, talvez eu não tivesse nem vivo se eu continuasse onde eu estava, Senhor, pastor, talvez eu não tivesse casado, talvez eu tivesse perdido minha família, talvez tivesse dado tudo errado, se o Senhor não tivesse intervido naquela hora. E saiba, meus irmãos, que tudo que o Senhor faz na nossa vida, primeiro de tudo, é para a glória dEle. Reconheça isso, meu irmão. Que a sua vida é para a glória de Deus e o que está acontecendo vai ter a sua restauração um dia. Isso eu posso te prometer, meu irmão. Porque a palavra de Deus promete que um dia tudo vai ser restaurado. Eu não posso prometer que vai ser aqui, eu não posso prometer que vai ser agora. Mas o Senhor promete que restaurará todas as coisas no tempo dEle. E a glória dEle vai ser manifesta. E nós vamos crer ainda mais. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, na nossa incredulidade, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Aliás, nós reconhecemos, ó Pai, confessamos as nossas fraquezas. Para que o Senhor possa nos fortalecer, ó Pai. Nós somos fracos, nós somos inconstantes. Nós cremos no Senhor, nós amamos o Senhor, mas às vezes a luta é tão grande com a nossa carne, a luta é tão grande com as situações. As lutas são tão difíceis, ó Pai, algumas que a gente mesmo se colocou indevidamente, por não ouvir o Senhor, por não esperar o Senhor. Então nós só podemos clamar a Deus por graça do Senhor sobre nós. Nós só podemos pedir mais uma vez, ó Pai, que as suas misericórdias se renovem sobre nós. Nós podemos pedir que o Senhor não nos castigue, ó Pai, no momento da sua ira.
mas que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Nós queremos obedecê-lo, ó Pai, queremos que o Senhor transforme, como se fosse da água para o vinho, algumas situações das nossas vidas, ó Pai. Algumas inconstâncias, alguns pecados, algumas fraquezas, para que todos vejam que é o agir do Teu Espírito em nós, ó Pai. Para que todos olhem e falem, nossa, que mudança, hein? E a gente possa, com alegria, estufar o peito, encher os nossos lábios e falar, foi Jesus. Nossa, você está diferente, foi Jesus. Nossa, parece que saiu um peso das minhas costas. Parece que eu consigo viver mais livre. Parece que agora eu sou verdadeiramente livre. Foi Jesus. Ele transformou. Ele mudou. Ninguém entendeu nada, nem eu às vezes. Mas eu sei que foi Jesus, porque sozinho eu não conseguia. Então, meu irmão, que essa palavra alcance o seu coração, ó Deus. Que o Teu Espírito alcance os nossos corações. E traga, ó Deus, arrependimento e conversão. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, que sejam visitados pelo Teu Espírito, ó Pai. E haja uma transformação da água para o vinho. Não estou falando de um jovem ser bom, uma mulher ser boa, um homem ser bom. Eu estou falando, ó Deus, de alguém ser chamado da morte para a vida. Falo de alguém ser tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém ser transformado de dentro para fora pela ação do Teu Espírito Santo. Mas também, ó Deus, como temos buscado desde ontem de manhã aqui, eu oro por santificação e consagração, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nessa jornada. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser tocadas pelo Senhor e ser transformadas como da água para o vinho. Age nas nossas vidas, ó Pai, porque nós precisamos e queremos. Nos fortalece para isso. Para que nós possamos ver e reconhecer a Tua glória. E possamos crer e amá-lo ainda mais. Que assim seja, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.